Chris enfrenta sérios problemas financeiros e sua esposa Linda decide partir. Agora solteiro, ele precisa cuidar de Christopher, seu filho de 5 anos. Chris tenta usar sua habilidade como vendedor para conseguir um emprego melhor, mas só consegue um estágio não remunerado. Seus problemas financeiros não podem esperar uma promoção e eles acabam despejados. Chris e Christopher passam a dormir em abrigos ou onde quer que consigam um refúgio, mantendo a esperança de que dias melhores virão. Esse é A Procura da Felicidade, hoje no nosso podcast Isso Dava um Filme. Eu sou a Luísa Coelho, essa é minha amiga, companheira Aline Calai. E hoje temos um filme que é meio triste, mas as histórias não vão ser tristes. Tem final feliz. É. Tudo tem final feliz aqui. O que não tem final feliz não tem ainda final feliz. Exatamente, porque é a procura, né? A gente continua à procura. Procurando a felicidade. Nosso tema de hoje, gente, é sobre recomeços. Aquele momento da sua vida que você tem que, ou que você quer recomeçar. Eu vou apresentar a nossa convidada de hoje aqui pra vocês. Gente, essa pessoa, eu acho que ela já recomeçou muitas vezes, viu? Porque ela é múltipla. A Tati Maduel é manezinha, tem quase 44 anos. Eu não vou te envelhecer, né, Tati? Que agora, dia 17... Dia 17. Está fazendo seus 44, pisciana, maravilhosa, a gente adora. Jornalista, foi repórter, apresentadora, editora, produtora. Há 10 anos se tornou advogada, tem o próprio escritório, faz cosméticos artesanais e desenvolve há 3 anos um trabalho como influenciadora em São José. Ela é apaixonada por cães, ela é mãe da... Eu amei esses nomes, tá? Ela é mãe da Kira Regina e da Kali Maria, é fã de futebol, noveleira, rata de reality show, todas somos, né? Além disso, ela é a louca das comédias românticas e série de TV, do skincare e dos livros em geral. A gente já... Vai ter muita história, né, Tati? Só faltou o sapateado e o malabarismo, né? Olha, o sapateado é algo que é uma frustração na minha vida. Eu adoraria ter feito sapateado. Eu brinco de vez em quando, assim, eu tô saindo com meu pai, eu dou umas batidas assim no pé, assim, ó, tô treinando meu sapateado. Singing in the rain, né? Mas quem sabe? Quem sabe ainda dá. Não, quem sabe? Quem sabe no próximo. Mas Tati, quantas coisas? Que currículo é esse? Eu acho que recomeçar é meu sobrenome, assim. E não tenho preguiça de fazer isso também, né? Quando eu acho que a coisa não tá, assim, muito legal, vamos recomeçar, vamos começar de novo. Mas é isso, então. Foram todos esses recomeços, porque tu começou como jornalista, né? Isso, eu sempre tive uma veia muito comunicativa. Então o jornalismo para mim foi muito natural, né, entrar para o jornalismo. Mas eu não tinha intenção de entrar para a televisão, por exemplo. Eu tinha a expectativa de começar a trabalhar num jornal. Eu sou da época da Capricho, gente. Amamos! Então, o meu sonho era trabalhar na Capricho. Então, Capricho é uma das nossas referências, inclusive. Então, eu tinha esse sonho, essa expectativa de trabalhar na mídia impressa. Então, eu entrei na faculdade para isso e sempre gostei muito de ler e de escrever. E, de repente, eu fui parar na televisão por muito acaso. Eu estava na faculdade e tinha um colega meu, que é o Léo Coelho, que ia começar um programa de televisão. E aí, dentro da faculdade, entre os colegas, ele montou uma equipe. E o pai dele, o saudoso Rominho, acabou agregando aquela equipe toda e a gente começou a fazer pilotos do programa, isso e aquilo, e eu na produção. E no dia da estreia, porque durante todos os pilotos, todos os ensaios que nós fizemos, tinha uma menina que leria as mensagens que chegam ao vivo e tal. Ela fez toda a preparação e no dia da estreia, na hora de entrar, o Rominho chegou pra mim e disse assim, vai pro camarim te arrumar, porque é tu que vai entrar. Ele simplesmente botou a menina de lado. Foi tipo tua primeira vez na TV? Eu nunca tinha entrado, assim, já tinha feito participações em programas de televisão, da história das Paquitas, enfim, que depois a gente pode contar isso. Temos algo em comum. Mas eu nunca tinha apresentado nada em televisão, né? Mas o Rômulo, ele era meu professor na faculdade, ele achou que eu que tinha que ir, eu fui. E aí fiquei um tempo ali naquela experiência e tal, ok, eu gostava, mas ainda continuava na questão da mídia impressa. E aí me chamaram para fazer parte de um projeto dentro da faculdade que era um jornal
televisivo para eu fazer parte daquela equipe como repórter, e eu fui. E dali em seguida, daí um mês e pouco, eu fui contratada pelo SBT Florianópolis na época para começar a trabalhar ali, e aí eu não... E aí saí pronto, mais. aí já tava preparadíssima pras câmeras. Mais ou menos, né? Eu cheguei até a fazer jornal, porque eu dizia para todo mundo que eu queria muito escrever, e na época o nosso diretor, o saudoso Ariel Botaro, ele trabalhava também, ele também geria o jornal O Estado na época. E ele chegou para mim, queres fazer também o jornal Estado? Então assim, eu trabalhava de manhã na televisão e à tarde eu ia pro jornal. Só que acabou que eu acabei ficando. E a faculdade à mesmo na noite ainda ou e já a tinha terminado? faculdade à noite, eu não Nossa. estava formada ainda. E o que tu Gente. curtia mais fazer daí? Ai, eu acho assim, são duas coisas completamente diferentes, né? Na televisão é aquela coisa, muito aquela correria, tá? No jornal é uma coisa mais calma, pelo menos ali onde eu estava trabalhando, era uma coisa que era mais calma, eu conseguia sair, apurar a informação, voltar a escrever. Uhum. Então, era um pouco mais calmo do que na televisão, porque na televisão eu trabalhei muito com hard news, assim, com muito pouco tempo. Quando eu fazia a edição, que eu optei por sair do vídeo depois, eu trabalhava, assim, com questão de minutos, às vezes segundos, para encerrar o que eu estava fazendo para colocar no ar. Meu Deus, me dá até uma dor de barriga só de pensar. De trabalhar assim, né? Nessa pressão, nessa uma loucura. Pressão muito grande, né? E isso acabou até influenciando na minha mudada de carreira. Isso há muitos anos atrás, né? Porque se você parar pra pensar, hoje é ainda mais rápido, né? Hoje É mais acho rápido que é pior por causa ainda. da internet. Né? com Notícia, toda hoje em certeza. dia, notícia de ontem é notícia velha. Uhum. Por conta da internet, com certeza, hoje em dia tá muito mais rápido. Né? E também, só que eu acho que se eu fosse trabalhar hoje em dia, talvez eu ainda me saísse, não é que eu me saísse melhor, talvez eu lidasse um pouco melhor. Porque a gente já tá acostumado A gente já tá acostumado com isso, e na época, como era tudo muito analógico, a dificuldade para colocar no ar era maior também. Então, Sim. às vezes eu recebi um Você material... pode falar que ano que foi? Olha, era no início dos anos 2000, eu entrei na televisão no ano 2000. Né? E aí fiquei até 2011 trabalhando com televisão. Então foi muito Bastante tempo. E era um período assim que realmente a gente não era ainda digital, era tudo, né, na manivelinha, Uhum. e fazendo, e cena por cena, então eram coisas que eram muito braçais, assim. E às vezes eu recebia a fita com material bruto e eu tinha que 5 minutos para editar tudo e colocar no ar, com o diretor berrando no meu ouvido. Então, era muito mais estressante, eu acho, nesse ponto. Hoje em dia, com o digital ali na tua mesinha, tu resolve tudo, né? Embora exista a correria justamente pelo imediatismo. Pelo imediatismo. Né? Então, são dificuldades diferentes. Uhum. A dificuldade do imediatismo... A gente tá falando de um gap de 20 anos, né? 20 anos, é muita diferença. Então, as dificuldades, eu acho que eram mais braçais, assim, de equipamentos, de tecnologia. E hoje em dia, o imediatismo, eu acho que é muito pior. Mas eu fiquei com uma super curiosidade, assim, porque na área da comunicação, tu fez absolutamente não tem nada Tudo. que você não tenha feito, Uhum, né? Nada. Mas, e aí, o que te levou a ir pro direito? Porque aí, realmente, a Fiquei gente pensando fala de nisso também. recomeço, né? Tu fez tudo que tu queria fazer e aí pensou que precisava de um desafio novo, precisava recomeçar. Existe uma dificuldade muito grande em quem trabalha com televisão, que é você não tem tempo para tua vida pessoal. E eu era muito nova na época. Eu entrei na televisão, assim, com 19 anos, gente. 20. Então, eu perdi muitos natais, Natais não, eu perdi Ano Novo, eu perdi aniversários, eu perdi Dia das Mães, eu perdi várias coisas. Isso começou a me afetar porque eu sou muito família. Pisciana. Exatamente. E também a pressão psicológica dentro do trabalho. Eu posso falar abertamente sobre isso porque gerou processo judicial, foi comprovado, então eu tenho liberdade para falar sobre isso. Uhum. Então eu sofri assédio moral dentro da empresa. E isso começou a pesar para mim. Eu comecei a falar assim, poxa, eu não tenho vida pessoal. Mas aí tu botou era pra ti Botei assim, na balança. Né? Eu estava realizada profissionalmente porque eu gostava daquilo que eu fazia, eu amava fazer edição. Eu pedi para sair do vídeo. Eu era repórter, apresentadora e pedi para sair do vídeo, coisa que as pessoas querem fazer ao contrário. Uhum. E aí aquilo começou a pesar, eu botei na balança, assim, o que vale mais? Né? A minha família, a minha possibilidade de programar um final de semana, programar um feriado com as pessoas, poder estar com a minha família em momentos importantes, ou a minha realização completa profissional, mesmo com essa chatice toda, né? Porque o jornalismo, tu tá trabalhando 24 horas por dia, não tem escapatória. Tá na rua, tem um buraco, tu lembra, isso aqui é uma pauta para amanhã. Então não tem como, né? E aí
eu comecei a pensar para onde que eu iria. E vendo muitas coisas acontecerem, eu comecei a ver muita injustiça. Eu disse assim, putz, eu preciso fazer direito para fazer alguma coisa por isso, assim. Tanto que quando eu comecei o direito, eu comecei para ir para a veia trabalhista. Que foi o problema que tu teve na empresa que tu tava. Inclusive, quando eu comecei a loucura fazer isso, a né? faculdade, eu era produtora do Bom Dia Santa Catarina. Então, eu acordava às 3 da manhã pra estar trabalhando 4 e pouco e fazia a faculdade até às 11 da noite. Nossa! Então, era uma loucura. Realmente assim. não ter vida, não ter... Eu chegou num sono, ponto que né? as pessoas me diziam Meu Deus. bom dia e eu saía latindo, assim, sabe? Mordendo todo mundo. Mas não tinha como, meu psicológico não tava também, né? Mais com isso. E aí eu resolvi fazer o direito e descobriram que eu fui fazer direito e a chefia veio me perguntar por que eu tava fazendo direito. Eu disse, bom, vai depender do que vocês querem pra mim, né? Eu pretendo agregar, porque eu acho que o direito agrega muito ao jornalismo também. Eu acho que falta muito conhecimento jurídico no jornalismo até hoje. E naquela época mais ainda. Mas se não tiver, né, uma perspectiva melhor, eu vou sair e viver o direito. Foi a resposta que eu dei e ali virou o inferno da minha vida. E ali eu decidi que então eu ia realmente me formar para advogar. E aí chegou num ponto que, devido ao assédio moral, eu me afastei do trabalho. Então foi todo um esquema que me obrigou a recomeçar. Então aí eu me afastei do trabalho e isso me fez pensar no que eu queria dali para frente. E aí eu mergulhei na faculdade e comecei a me preparar para recomeçar. Na época, eu comecei a pensar assim, eu preciso me desligar da TV para poder me libertar e seguir no direito. Chegou num ponto, eu fiquei quase 2 anos afastada, assim, foi bem sério o negócio, assim, as pessoas brincam com questão de depressão, com isso, com aquilo, é muito sério. Eu fiquei 2 anos sem conseguir passar na frente da praça que dava acesso à subida no Morro da Cruz. Eu dava a volta toda na ilha para chegar no mesmo ponto, para não passar em frente àquela praça, pra gente entender como é séria essa questão. E aí chegou num ponto que eu disse, eu vou até a empresa dizer assim, olha, eu quero voltar. E aí eu sabia que eles não me queriam, porque eu já sabia de todas as histórias que tinham lá dentro, que usaram o meu caso como exemplo para os outros, para tentar, sabe? Foi uma coisa mais ou menos Usaram o assim. teu caso como exemplo pra Isso, tipo, hoje em dia olha o a pessoa que fez isso, hoje em dia a pessoa que fez isso já não tá mais lá também, né? Meu Deus. Isso foi comprovado judicialmente, né? Por isso que eu falo sobre isso. E aí eu sabia que não iam me querer. E eu pedi para voltar. E aí a gente acabou acertando a minha saída, enfim, tranquilamente. O diretor da empresa foi muito tranquilo comigo. Com ele eu nunca tive problemas. Sempre me acolheu muito. E nesse momento ele me acolheu também. Ele entendeu o meu lado e a empresa me desligou. E aí naquele momento eu me vi livre. Eu disse assim, bom, então agora eu vou recomeçar. Eu preciso recomeçar. E aí eu lembro que eu disse pro meu pai assim, tá, mas agora eu tô desempregada, né? É doido isso, né? Porque ao mesmo tempo que é uma grande oportunidade, assim, é um mundo de possibilidades, é também e agora? Um desesperinho, né? Gente, eu já tinha mais de 30 anos, imagina recomeçar do zero, porque querendo ou não, já tinha uma carreira consolidada, né? E aí com mais de 30 anos eu ter que recomeçar. Começar do zero, como estagiária, terminar a faculdade, né? Isso eu não estava nem perto ainda de terminar a faculdade. E aí eu lembro que meu pai disse assim, não, vai, né? Porque quando eu comecei a pensar em me desligar da empresa, eles disseram, vai que eu seguro. Então eu tive esse respaldo. É muito legal quando tu tem esse apoio, né? Porque, nossa, quando a família apoia, a situação é completamente diferente, né? Não. Eu não sei como é que foi contigo, mas pelo menos assim, os meus pais, eu acho que os pais da Aline também é uma geração de pessoas que pensam muito na segurança, né? Na segurança. Então, como é que tu vai largar uma carreira que tu tem segurança, que tu tá construindo a tua vida pra uma coisa que tu quer, pra um sonho? Muitas vezes eles precisaram abrir mão de sonhos, né? Por conta da segurança. Mas sabe o que eu acho que contou pra isso também? Eles viram muito de perto tudo que eu passei, né? E eu tenho apoio dos meus pais desde que eu engatinho, assim. Então tudo que eu quis fazer na minha vida, eles estavam lá, aplaudiam, incentivavam, faz mesmo, vai, não sei quem. Eu nunca tive aquela coisa assim que às vezes falam assim, mas o pai e a mãe disseram, não, cuidado, não sei, não. Tanto que quando eu pensei nisso, meu pai na mesma hora disse assim, não vai, meu pai e minha mãe.
vai que a gente segura, não Ai, que interessa o tempo e vambora. E quando eu decidi, quando eu me formei... Mas como que foi isso? Tipo, tá, agora eu tenho a minha... Imagina, né, com 30 anos, né, que é a idade do boom, a idade que tu tá fazendo tudo, né? E aí você tem o teu salário, você tem uma vida financeira organizada, você tem o teu canto, você tá... E aí, de repente, você vai precisar da ajuda financeira dos seus pais de novo. Como é que é Não isso? foi fácil. Nossa. Não foi fácil. Mas eu sempre tive uma relação muito boa com os meus pais. Uhum. Então, meu pai me deixou muito livre, assim. E eu lembro que na época, como eu fazia faculdade, na estrada para as praias, e meu pai tinha um apartamento no norte da ilha, eu acabei me mudando para lá. E meu pai, então, a gente fez um esquema... Você fez o Unisul Campus Norte da ilha, que não existe eu fiz mais? Sezuski. Ah, tá. Rolou uma identificação ali, não foi? Unisul eu fiz jornalismo. Eu fui a primeira turma de jornalismo da Unisul, foi a minha. Mas aí eu acabei indo pra lá, meu pai me ajudava, mandava dinheiro, enfim, era tudo com ele, ele segurava as pontas e eu não me preocupava com nada. Eu tive essa sorte também. Às vezes a gente fala assim, porque recomeça quantas vezes eu preciso. Gente, não é fácil. Quem tem família, eu não tinha filhos, eu não tinha marido, eu não tinha nada. Então, pra mim, é uma situação de certo privilégio quando você para pra pensar, né? Ninguém tá falando que foi fácil, óbvio, não né? Foi. Mas é uma situação que se você tem o apoio da família, se você tem o apoio dos amigos, se você tem pra onde correr... É muito diferente. Faz muita diferença. É fundamental. Diferente. E aí é isso, tu precisou mudar, era meio necessidade e meio vontade ali, né? Mas tendo alguém pra segurar essa barra, nossa, é o alívio de tu ter a segurança, né? Sim, e depois de formada ainda começa todo um dilema, porque eu me formei com 35 anos, gente. Então, que também não é fácil, né? Não é fácil. Ingressar no mercado de trabalho. Que é doido isso, né? Que tu é super jovem ainda, mas parece que pro mercado de trabalho tu é um avô, assim. Pro mercado de trabalho, eu já tinha 35 anos e começar... Aí você trabalhava com as crianças, com os meninos de 18, 19. Eu não consegui colocação. Eu fiz várias entrevistas, teve inclusive um escritório de advocacia que me chamou 3 vezes pra entrevista. Na 4ª eu disse, sinto muito, eu não vou. Gente, eles estão me chamando aqui só pra olhar pra minha cara e dizer assim, querida, você não vai trabalhar aqui. Eu disse, não, gente, eu não vou, sabe? E aí chegou um ponto... Gente, mas que loucura! E é doido, porque tu era hiper qualificada, né? Assim, sim, se for pensar na qualificação... Eu tinha notas muito boas, eu tinha passado na OAB antes de me formar. Então assim, porque você consegue fazer a prova da OAB... na 9ª fase. Então, a minha turma em si, 90% da turma terminou a faculdade já aprovada no exame de ordem. Então, eu já estava aprovada. Que é uma coisa que que é difícil, né? Sim, nossa, eu vejo isso é desgastante. É uma coisa que eu acho que tem muita coisa ali que tá errada. Mas eu consegui me formar já pronta para trabalhar. E isso, nada disso era levado em consideração. Né? Eu tinha uma boa redação, eu tinha várias coisas a meu favor e não consegui. E experiência, né? Experiência no mercado, de comunicação. Exatamente. Nossa. Mas naquilo eu não vi um problema, porque eu pensei assim, o advogado, ele já se forma empregado, pra mim. Né? Se tudo der errado, não é isso, né, gente? Mas vamos pensar assim, eu vou abrir meu escritório e vambora. E outra vez eu tive apoio dos meus pais, porque assim, eu disse, olha, eu vou começar a advogar sozinha, e não vou mais ficar procurando, mas porque eles viam também. Mas tu não chegou, então, a trabalhar pra nenhum escritório? Pra nenhum escritório. Tu já foi direto? Fui direto, porque como a minha faculdade, boa parte dela eu fiz trabalhando na TV também, então eu não tinha condições de fazer um estágio. Depois que eu saí, eu fiz estágio dentro da própria faculdade, que eu fui trabalhar no escritório modelo deles, então eu fiz mais ou menos um estágiozinho ali, mas foi só. Legal. Em escritório, mesmo de advocacia, não fiz. Então, quando eu me formei, eu fui obrigada a me jogar no mercado e disse, eu vou trabalhar para mim mesma. E hoje eu acho que foi a decisão mais acertada, mais arriscada e mais acertada que eu fiz. Porque já com a idade que eu tava, né, enfim, tu tem que começar de novo numa equipe, enfim, já é mais difícil. Então, eu acho que quando eu fui ter o meu próprio negócio, eu já tinha mais experiência de vida. Então, acho que isso também contou a meu favor, assim. Eu sou mais chique, caruda. Né? E chique, achei chique. Vou abrir meu escritório. Dá licença, se vocês não me querem, eu vou abrir meu próprio escritório. Vou tirar todos os teus clientes. Mas é um pouquinho diferente do caso da Ellie, do Legalmente Loira, né? Sim. Não, mas quando tu tava falando, pra mim é super isso. Pra mim, advogado é assim. A gente não tem como não pensar, né? Nossa. Não, Ellie o nome dela, né? A gente não tem como não pensar. É o Woods. Chega lá mas e fala... Eu levo muito da Ellie pro trabalho, no sentido de a gente enfrenta muito machismo na profissão. Fato, é uma profissão extremamente machista.
E eu levo muito dela pra profissão, porque assim, às vezes as pessoas olham assim, tu tem um colega na tua frente, ele já te olha assim, ganhei, né? E eu levo muito dela porque ela tinha isso, assim, de ser muito subjugada, de ser, né, as pessoas não acreditam nela, e no final ela dá um show total. Então, eu procuro assim, deixa eu me achar burrinha, deixa eu me olhar assim, achar que eu sou, né, que eu sou bobinha, que vai me... Gente, convite pra jantar e coisa, isso acontece direto. Gente, mas vocês imaginem a pessoa que trabalhou em obra, então, né? Porque Sim, vocês com imaginem, certeza. eu lembro quando eu comecei, assim, pra mim, como eu saí da faculdade, já fui trabalhar, né, em Sim. construtora. Eu não queria, eu sou arquiteta de formação, eu não queria trabalhar com interiores, não era nada disso. Fui pra construtora. Eu juro pra vocês, gente, que eu jamais ia imaginar que esse tipo... Isso foi em 2009. Eu jamais ia imaginar que esse tipo de coisa acontecia em 2009. Pra mim, isso já era uma coisa que tinha ficado em 1981. Nada, em 2023, eu isso quer dizer, aposto que se tu for pra obra hoje, Então, vai continuar acontecendo. Eu lembro que tinha um mestre de obra, de uma obra em específico que eu ia quase todo dia, e ele me falou assim, ele não me respeitava nada, assim. Um dia ele me disse, tu quer me dizer o que eu tenho que fazer? Chama um engenheiro e bota ele pra falar no teu lugar. Aí eu falei, meu Deus do céu. E não é nenhuma engenheira, né? Era um engenheiro. Não, eu tive um colega no meu início de profissão que ele me ligou perguntando com que audácia, nessas palavras, com que audácia eu tinha colocado um processo contra o cliente dele sem falar com ele antes. Sem informar antes a ele. Eu disse, olha, o senhor vai me desculpar. Eu falei pra ele, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que eu faltei a essa aula na faculdade onde eu tenho que pedir permissão pra entrar com um processo judicial contra alguém. É por isso que é um processo judicial, né? Né? Então, assim, depois ele nem continuou no caso, acabou abandonando a causa, enfim, e tal, mas acontece isso, assim, todos os dias. E eu acho que eu recomeço todos os dias, porque é muito difícil. Tá, e que área do direito tu foi, só pra eu saber como, se eu posso ligar, né? O que Você pode. Vou ligar pra minha advogada. Você pode. Eu gosto da confusão. As minhas amigas me chamam de Tati quebra-barraco, porque eu adoro a confusão. Eu sou da área da família, principalmente. Ah, bom. Um negócio de um divórcio, né? Um negócio de um divórcio, galera. Eu fiz o meu. Vamos lançar um cupom de desconto pra divórcio aqui no podcast. Então, assim, já é uma pera só um área. pouquinho. Tu se representou no teu próprio divórcio? Sim, eu fiz um acordo, sim. Ai, tudo! Eu vou fazer direito só pra... Eu devia ter feito isso. Sabe? Aquela pessoa fazer direito e me formar só pra me representar no meu próprio divórcio. Eu tinha uma sócia na época e a gente é que fez o divórcio. Foi assinado ali pelo escritório. Massa, não teve massa, que ser. achei massa. E eu, as causas que eu tenho, eu mesmo me represento. Que eu digo assim, pelo menos com advogado e economista. Sim. Pelo menos eu faço as minhas causas, né? É família e o que mais que tu falou? Previdenciário eu faço bastante também. Boa. Mas são áreas que se incomodam bastante, né? A gente tem... Por isso que eu digo que eu gosto da confusão. A correria do jornalismo ficou aí, né? Ficou aí. Ficou aí. Mas, por outro lado, eu aprendi a ter um distanciamento também. Também foi difícil. Porque quando a gente trabalha com família, a gente encampa muito os problemas dos outros, né? E é muito complicado. Então, me distanciar um pouco disso é necessário. Eu custei um pouco a aprender isso, porque a minha terapia tem que estar sempre em dia, gente. Porque senão não dá, né? Mas hoje em dia eu consigo ter um distanciamento maior. Imagina o terapeuta, então, né? Eu fico pensando, né? O terapeuta tem que estar sempre com a Não, mas eu acho que é isso. Eu acho que tu entender que é um trabalho. Tu vai fazer o teu trabalho nos limites do que tu puder fazer, né? Mas é um trabalho como qualquer outro. E a pessoa né? também entender, né? Que eu tô ali como advogada. Em alguns casos, eu acabo assim, eu digo, olha, eu não tenho qualificação profissional pra isso. Né, para uma terapia eu não tenho mesmo, né? Sim, e as pessoas chegam ali muito fragilizadas, enfim. Então eu já tenho um profissional eu acho que elas te enxergam, elas provavelmente te enxergam ali, pô, tu tá ajudando elas de certa forma, tá sendo pago, mas tu tá ajudando elas numa situação, e aí elas meio que, talvez a pessoa meio que espere até um apoio emocional do que elas acabam confiando muito em mim. Eu lido com muitas mulheres fragilizadas, principalmente mulheres, né? Fragilizadas, às vezes vem de uma Maria da Penha, né, com uma situação emocional já difícil. Eu entendo tudo isso e eu lido com isso de uma forma mais humanizada, até porque eu sofri questões também que me deixaram em depressão, me deixaram fragilizada, então eu entendo muito essa situação toda. Mas claro que tudo tem que ter um limite, né?
Então, No meu divórcio foi bem assim. Na verdade, eu decidi que eu ia sair de casa, assim, que eu ia me divorciar. E a primeira coisa que eu fiz foi achar advogada, ligar pra advogada. E só que como ela foi a primeira pessoa que foi, tipo assim... Eu tive o contato de dizer, não, vai acontecer isso realmente, eu preciso dizer o que tá acontecendo pra alguém. Foi isso, assim, sabe? De tipo, Mas ai meu Deus, tá acontecendo outra coisa, eu preciso de ajuda. E ela assim, não, tu vai procurar terapia pra resolver essas coisas. O que eu vou te ajudar é esse encaminhamento, sabe? Legalmente, não, divórcio, ok. Delegacia, ok, sabe? Foi, assim, bem pragmático a coisa. E aí, às vezes, tu vai esperar, tipo, essa pessoa vai me salvar. Não, ela vai fazer o trabalho dela. E ela pode fazer isso de uma maneira humanizada, claro. Que foi meu caso, ainda bem, né? Sim. E com certeza é isso que tu faz. E pode ser de uma maneira traumática também, né? Mas eu acho que elas veem muito em mim também a imagem de um recomeço, porque a maioria já chega conhecendo um pouco a minha história, né? Ou então eu conto que eu comecei e recomecei algumas vezes. Eu recomecei o escritório porque durante a pandemia a minha sócia resolveu que não ia mais trabalhar, né, no escritório, que ela queria um emprego mais fixo. Então eu tive que me reestruturar como advogada, porque eu tinha muita coisa para tomar conta. Né? São coisas que mexem muito com a gente. Então eu tenho que recomeçar e me reinventar muitas vezes. Então, acho que elas veem isso em mim. Depois, também no meio da pandemia, eu me divorciei. Então, são muitos recomeços. Eu acho que isso acaba gerando uma certa identificação delas comigo também, né? A empatia de uma pra outra, Total. assim, na verdade. E aí, depois, com o direito, tu ficou no direito. Eu ia perguntar. Até quando? Até que horas? Então, eu estou advogada, é o que eu digo assim, eu sou jornalista, eu estou advogada. Eu nunca vou deixar de ser jornalista, né? Porque eu acho que a comunicação tá comigo, né? Eu falo muito, eu gesticulo muito, eu sou assim, sempre fui, desde criança. Então, mas eu já tô trazendo um pouco do jornalismo também para as redes sociais. Então, principalmente na pandemia, isso me afetou muito, assim, me trouxe o jornalismo para essa comunicação nas redes. Eu ia te perguntar isso, porque eu te conheci como influenciadora, eu te conheci em evento, né? E como que foi, assim, agora, porque, né, é bem engraçado, assim, há um tempo atrás a gente começava como influenciador meio, as pessoas te descobrem na internet, né? E hoje em dia não, hoje em dia as pessoas decidem, eu vou ser influenciador, ou eu vou ser criador de conteúdo, né? E aí você trilha um caminho, você já vai traçando um caminho pensando que lá na frente você vai ganhar dinheiro com isso. Mas no teu caso, não. Não. Como é que foi? Assim, durante a pandemia, A pandemia foi um recomeço, eu acho que na verdade pra muita gente, mas né? assim, teve um período que o judiciário, ele suspendeu todas as atividades, todos os prazos. E aí, eu tava sozinha em casa, na época eu era casada, mas eu passava praticamente 90% do tempo sozinha, sem fazer nada. E isso começou a me afetar. Imagina, eu sou super agitada, faço muitas coisas ao mesmo tempo e tal. E aí, eu comecei a me comunicar na internet. E eu faço muita maquiagem, porque eu também faço maquiagem, também tem isso. Ai, gente, a Tati, gente, deixa eu só abrir um parênteses, porque a Tati chega nos eventos, gente, com cada olho, vocês não têm ideia do que, sério, assim, é de morrer, ver aquele brilho. Eu lembro que eu te encontrei num evento, bem parênteses aqui, né, num evento no ano passado, no final do ano passado, não, no final de 2021, tu tava com uma maquiagem dourada, eu falei, gente, o que é isso? Que coisa mais maravilhosa. Me passa o nome da tua maquiadora. Ai, não, sou eu mesma. Sou eu mesma. Que daí a gente vê os vídeos dela se maquiando antes de ir pro evento, né? Sim. Então, aí eu comprovo que sou eu mesmo que faço. Mas isso eu trouxe da televisão também, né? Práticas de fazer maquiagem, fui indo. E aí, na pandemia, eu comecei a fazer vídeos me maquiando, mostrando maquiagem. Eu já tinha tido um curso de maquiagem online também. Então, isso eu comecei a trazer. E aí, eu comecei a receber umas coisas de maquiagem, assim, bem louco. Quando eu disse, vou ser influenciadora. Não. Comecei a receber um produto aqui, que produto tudo, ali. recebidos. Quando vem o primeiro recebido, e principalmente era o pessoal da região que me mandava as coisas até pra dizer que estavam fazendo entregas, porque na época tu não tinha, né? Tava tudo fechado, mas as lojas, a maioria tava funcionando, fazendo entrega. E eu comecei a receber algumas coisas, e aí, quando eu vi, aquele negócio foi indo, só que agora desvirtuou da maquiagem propriamente. Agora, né, tem outro viés. Mas a maquiagem também tá presente, porque me pedem a tua área agora como influenciadora é mais lifestyle. Mas lifestyle já 40 a mais, né? Mostrar que mulheres de 40 anos, gente, pelo amor de Deus, a gente tá aí jogando, né?
Com certeza. Não tem ninguém. Tu tinha quantos anos, Tati, quando tu se divorciou? Foi agora, foi durante a pandemia, eu 3 tava anos com atrás. 41, 42, acho que era, foi E 2000. como que foi recomeçar isso, né? Porque a gente vê, isso e é uma coisa que eu acho até complicada, mesmo em 2023, a gente vê pouquíssimas mulheres com coragem pra se divorciar depois dos 40. Às vezes a pessoa sabe que não tá legal, muito. ela vê que não tá legal, mas tá acomodada com aquela situação. já passou minha hora, ou assim, a minha vida já escolhi minha vida, vai ser assim pra sempre. A gente vê muito isso. Mas eu tinha casado mesmo no papel, fazia 2 anos. Eu já morava junto já Era um 6. relacionamento de quantos anos? Ai, foi de 7 anos. A gente casou, a gente já tinha 5 anos juntos, e aí casamos, e aí durante a pandemia a gente separou. Mas já era uma relação, que era uma relação mais abusiva, enfim, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas realmente, se não fosse essa situação, talvez eu tivesse me acomodado também, porque e muitas pessoas passam por isso, né? E aí chegou num ponto que eu disse, gente, não dá. Não dá, tem que, né? E aí foi tomada essa decisão e sabe que assim, em nenhum momento eu me arrependi. A partir do momento que eu decidi realmente, eu dava vários indícios que eu tava pra fazer isso e a pessoa não acreditava, achava que eu ia tomar essa decisão, né? E aí aconteceu e eu nunca me arrependi da decisão que eu tomei. Foi um recomeço? Foi um recomeço. Mas, por um outro lado, eu acho que a pandemia acabou me ajudando nesse fato, assim, porque eu já tava em casa, eu já tava mesmo praticamente sozinha, né? Então, pra mim, acho que foi mais tranquilo. Não tinha aquela coisa assim, vou ter que sair sozinha, vou ter que não sei o quê, porque eu já vivia muito sozinha. Então, me ajudou nesse sentido, assim, num recomeço, sabe? Eu não tive aquela fase de solteira de soltar franga e ir pra tudo que é lugar, pegar todo mundo e tal. Não tive. Nem a gente, porque né? Nem a gente. Eu também não tive. Porque a gente tava em plena pandemia, então não tinha nem pra onde ir. Então era muito... Aí por isso que eu me apeguei mais à rede social. A Lu também se divorciou na pandemia. Eu me divorciei na pandemia, só que eu tava num relacionamento de 9 anos. Uhum. Então eu comecei a namorar com 17 anos. Não, eu já era então, mais assim, velha já. eu vivi a minha vida adulta inteira com aquela pessoa. E era um relacionamento muito merda mesmo, assim. Era abusivo, era violento, me reprimia de diversas maneiras. Um controle absurdo, assim, que foi me matando aos poucos, assim. E quando eu resolvi que eu ia terminar, que eu ia sair de casa e tomei a decisão e tudo mudou, aí foi o grande recomeço, assim, da minha vida, realmente foi esse. Mudou, na verdade, quem eu era. Porque me afastar daquele relacionamento mudou quem eu era. Né? Eu passei a pensar o que eu gostava de fazer, o que eu gostava de comer, o que eu gostava de ouvir, que roupa eu gostava de vestir, quem que eu era sem estar naquele relacionamento. Mas essa sensação que eu tive, por exemplo, quando eu deixei um ambiente que era tóxico pra mim, na redação, e fui fazer uma outra... Gente, eu nunca vou me esquecer da cena, eu saindo de dentro da TV já, assim, com aquela... Vou sair, sabe? Vou ser demitida, consegui e tal, porque eu disse assim, eu não vou pedir demissão, né? Então, se vocês quiserem, me deem um tchauzinho. E foi o que aconteceu. Quando eu passei pela porta, eu lembro que a minha mãe estava no carro. Ela tinha ido me levar até o Morro da Cruz. E aí, quando eu passei a porta, entrei no carro, ela disse assim, a tua cara já é outra, não precisa nem me dizer o que aconteceu. Eu já era uma outra pessoa, assim. Que loucura, né? E tem umas coisas que eu acho super engraçado, assim, como a gente não vê quanto uma situação, pode ser de trabalho, pode ser de relacionamento, tá te fazendo mal até você sair. Você tá sentindo um incômodo, você não tá legal, mas quando você sai da situação, você percebe... Tu vê o quanto aquilo tava te fazendo mal. Mas eu acho que muita gente não sai com medo quando, por exemplo, quando se trata de emprego... As pessoas que têm família, como é que vão sustentar um filho? Claro. Como é que vai ficar a situação? Então, acabam ficando dentro... E são questões materiais importantes mesmo. Mas até em relacionamento as pessoas também, não saem por isso. Exatamente. Sim. Você vai, né? E você não tem nem como não entender a pessoa. Sei lá, Nossa. No teu caso, tu não tinha filhos, mas... E mulheres que têm filhos e aí estão num relacionamento abusivo, mas não podem sair porque a criança vai ficar desamparada. Eu falo isso, assim. Pra pagar um advogado, sair, o cara tem, sabe? É difícil. Sair dessa situação, sair de casa, assim, tomar aquela decisão. Aquele dia que eu tomei a decisão, e foi uma coisa muito doida, assim, porque eu decidi ir, eu fui em casa quando ele não tava, peguei todas as minhas coisas, peguei o cachorro e fui embora. O cachorro foi junto. O cachorro foi junto, óbvio.
E assim, e foi isso. E naquele dia me exigiu tanta coragem, assim, foi a coisa mais difícil que eu já fiz da minha vida inteira. E com certeza a que eu vou fazer, assim, eu tenho certeza disso. Eu escuto isso todos os dias. Foi a coisa mais difícil, foi a coisa mais difícil. E é isso que a Aline falou. Eu não tinha tantos problemas quanto tantas mulheres têm, né? Não tinha filhos, eu não tinha um patrimônio pra dividir, o apartamento era meu, então eu queria ficar morando ali. Mas e se eu não tivesse essas circunstâncias, né? Essa segurança, ia ser, meu Deus, 1000 vezes pior. Porque além da coragem que tu precisa ter emocional ali naquele momento, tem todas as condições materiais, né? Não, com certeza. E eu também tive, de novo, o apoio do meu pai nesse sentido. Porque eu tava sozinha em casa durante a pandemia, ele disse, não, eu tô aqui, o que precisar tá aqui. Né? Então, nesses recomeços todos, o apoio pra mim sempre foi, Sim. assim, o que eu sei que eu posso contar. Uhum. Né? Nem todo mundo também tem essa sorte. Né? Sim. Às vezes, agora a gente precisa das pessoas, né? É muito... tem muito esse discurso da independência, do empoderamento, e que eu acho que é fundamental, mas assim, a gente precisa das pessoas. Não necessariamente de um homem, não necessariamente de um marido, né, de alguém, mas assim, a gente precisa das pessoas, às vezes das tuas amigas que vão te dar apoio naquele momento, dos teus pais, da tua família, do teu cachorro que vai te, sabe? Mas assim, a gente precisa desse apoio Com emocional, certeza, né? Eu tive apoio, as minhas amigas foram maravilhosas, até porque eu vinha de um período muito difícil, que eu tinha perdido minha mãe fazia 2 anos, 1 ano e pouco, então foi tudo muito assim, foi um turbilhão, né? Mas eu acho que eu saí mais forte de todas essas mudanças, assim, né? Tanto que eu acho que até agora, essa nova fase de influenciadora, eu acho que eu tô mais segura. Até meio junto uma coisa com a outra, Foi né? junto uma coisa com a outra. Aí começaram a me convidar para um evento aqui, um evento ali, aí me chamaram para fazer um trabalho, uma coisa assim, opa, não foi uma coisa que eu fui buscar. Né? Mas começou a acontecer e deixei rolar, não é a minha primeira função, mas eu acho que tá... Mas é muito doido isso, né? Quando, eu acho muito maluco, na minha vida sempre foi assim, quando eu tomei coragem pra fechar uma porta, muitas outras se abriram. E isso aconteceu na tua vida de maneira... assim, super brusca algumas vezes, né? De mudanças, assim. Exatamente, porque eu sou de Escorpião, né, gente? Então, assim, não vou falar de vingança aqui. Aí a gente podia fazer um episódio, isso dava uma série Revenge, né? Revenge. Seria sensacional. Não, mentira. Mas, não vou falar disso, mas eu vou falar que eu sou apegada. E eu tenho dificuldade de desapegar de algumas situações. Só que, às vezes, a vida, ela te força a desapegar. E aí, é isso, assim, aí você sai da situação e você vê o quanto ela tava te fazendo mal. Quando as outras coisas boas começam a aparecer por conta disso. Com toda certeza. Eu não tenho dúvida disso. É muito doido isso. Eu não tenho dúvida E às vezes disso. a gente se segura tanto numa situação, né? E é isso, assim, pode ser de trabalho, pode ser de relacionamento, você tá ali, você tá segurando aquilo. Porque tu acha, às vezes, que aquilo pode mudar, ou tu acha que é aquilo que tá te fazendo bem. Uhum. Eu senti muito isso, assim, quando eu saí de toda essa situação, as coisas começaram a fluir melhor. Tanto o escritório, quanto a questão de internet, eu comecei a visualizar melhor, assim, não, dá pra fazer alguma coisa legal aqui, não visando lucro, não visando nada disso, mas as coisas acontecem quando a gente tá fazendo alguma coisa que a gente gosta, e eu gosto muito da comunicação. Então é o que eu sempre digo, eu não sou jornalista atuante em televisão hoje, mas eu vou ser jornalista pro resto da vida. E nas né? redes sociais tu também não deixa de fazer um trabalho de jornalismo, né? Exatamente. Então eu uso a minha edição de vídeo, edição de texto, eu continuo usando todo o meu know-how que eu tenho dos 10 anos nas costas, eles me falam assim, mas como é que tu faz uma live, liga a câmera e sai falando? Como é que tu faz uns stories e sai falando? Eu digo, gente, pra mim os stories ali é nada, porque eu fui colocada na frente da televisão assim no susto e fui tive que fazer. Eu lembro que quando eu fui trabalhar no SBT, gente, eu também era muito louca, né? Eu fui trabalhar, me chamaram, com uns 2 dias que eu tava lá, já contratadinha, bem bonitinha lá, trabalhando e tal, fazendo meu papelzinho lá que eu tinha que fazer, me chama a diretora de jornalismo e diz assim, olha, tinha um programa de entrevista antes do Jornal do Meio-Dia deles, e tinha um apresentador que de vez em quando ele até já faleceu, ele não aparecia. Opa! E aí, naquele dia, faltava 10 minutos pro programa começar, já estavam os convidados todos esperando, e ele não tinha aparecido. Ela me chamou assim, tu já entrou ao vivo alguma vez? Fazer programa de entrevista? Eu já!
Gente, eu nunca tinha feito televisão ao vivo na minha vida. Gente, mas é muita coragem pra uma mulher só. Nossa, eu ia estar me Eu vou cagando. perder essa chance, Perdão da expressão. não. Eu disse, já, assim, meu Deus, gente, 19 anos na cara, não tenho a menor noção da responsabilidade que tinha, né? Mas Já. às vezes é bom não ter noção, sabia? Porque tu dá a cara a tapa, tu vai, tu se joga. Às vezes tu não tem noção. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe. Eu liguei, mãe, liga a televisão que eu vou entrar ao vivo daqui 5 minutos. Eu só ouvi ela dizer, o quê? Tu é louca? Desliguei o telefone e me mandei pro estúdio. Quando eu me sentei, eu disse, agora, né? O que eu vou fazer? Eu ia entrar ao vivo. Eu não sabia nem quem era o entrevistado. Mas naquele dia, a diretora, que era diretora de jornalismo na época, a Leda Limas, é uma querida, adoro ela. E ela me deu muito apoio, assim, ela foi pro estúdio comigo e tal, porque eu era muito nova, né? Ela viu que eu dizia que tinha, mas ela sabia que eu não tinha coisa nenhuma, né? Ela queria ver a minha confiança. Ela foi pra um cantinho, assim, do estúdio, me deu muita força. Ai, tá legal, não sei o quê, papapá. Então ela me deu muita força, muito apoio naquele dia. Mas loucura, assim, total... sem cara e coragem e sem a menor noção, irresponsável até, né, porque eu tava ao vivo numa TV, né, profissional. Mas é isso que te trouxe até aqui, né? Eu não achei responsável, eu acho que tu sabia que tu ia dar conta, tu sabia de alguma eu forma. achava que ia, né? Mas foi. E aí depois até segui naquele programa, depois ele foi afastado, e eu segui naquele programa durante um tempo, até vi um apresentador, né, pra ficar ali e tal, fiquei quase uns 2 meses apresentando aquele programa ali, mas olha, eu me tu diverti. ficou 2 meses ainda. Fiquei depois ainda. Então tu deu conta. Olha, eu acho que porque eu gosto de bater papo, né? Então eu acho que eu sentava ali, eu não gostava nem de conversar muito antes com o entrevistado, porque aí eu acho que minha curiosidade matava ali, eu às vezes não rendia. Uhum. Então eu gostava de ir descobrindo as coisas ao vivo, assim, bem doida também, mas eu gostava de fazer assim. Era assim que rolava. E quais as próximas? Quais as próximas mudanças? A gente tá. O título do podcast hoje é A Procura da Felicidade. Você tá procurando ainda a felicidade, a satisfação? Porque também tem uma diferença, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre em busca disso. Eu acho que quem diz assim, encontrei, perdeu a graça. Né, eu acho que eu tô sempre em busca de alguma coisa. A partir do momento que algo não tá me fazendo bem, eu não tenho o menor problema em recomeçar. Não tenho mesmo, assim. E vamos buscar uma outra alternativa, vamos embora. Então, eu acho legal pensar que a gente tá sempre em busca de objetivos, né? De chegar no final de coisas, de alcançar coisas específicas. Mas a vida é o caminho, né? É o que acontece enquanto tu tá buscando essas coisas. A gente teve um convidado uma vez não foi, era um convidado homem, só que eu não tô conseguindo lembrar quem que foi no Cine Girls. E a pessoa falou que ele tinha visto em algum filme, e é uma coisa que a gente nunca para pra pensar, que a felicidade, na verdade, a felicidade plena, ela não existe. A felicidade são os momentos de felicidade, né? E eu fiquei muito, aquilo deu um na minha cabeça, assim, falei, nossa, é verdade, né? Às vezes a gente quer alcançar aquela coisa de, não, agora perfeição, eu sou a felicidade. Vou ser feliz todo dia, vou estar satisfeita com o meu trabalho todo dia, com o meu relacionamento todo dia, com a minha aparência todo dia. E você tem que aproveitar os momentos de felicidade. Fiquei bem, nossa, isso é muito real, assim, fiquei... Como que eu nunca tinha parado pra pensar tem nisso? dias que eu tô amando o meu trabalho, tem dias que eu acordo assim, meu Deus do céu, lá vou eu de novo. Isso, e eu faço home office, né? Mas eu fico pensando, meu Deus do céu, né? Lá vou eu. Mas algumas coisas às vezes decepcionam aqui e ali, mas eu acho muito isso também. Eu acho que a felicidade plena, absoluta, aquela assim, sou plenamente feliz, acho que não existe. Acho que a gente tem que estar sempre buscando alguma coisa para nos tornar naquele momento mais feliz, enfim. Então eu não tenho o menor problema de começar de novo, o menor problema de começar alguma coisa diferente. Eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou assim, eu sou muito agitada, eu sou muito plural. Então eu gosto disso, tá fazendo só uma coisa não me preenche. Mas tem alguma coisa que você não fez, que não tá nessa lista, que a lista ela não é pequena, né? A lista não é pequena, mas tem alguma coisa que você pensa, eu queria fazer, talvez daqui a 1 ano eu faça isso, talvez daqui a 2 anos eu faça... Ai, deixa eu pensar. Tem, acho que tem, pela cara dela, acho que tem. Não, eu... Talvez juntar um pouco mais o jornalismo e o direito, né? Talvez, de repente... Não sei, alguma coisa para ajudar mulheres mais, assim, como eu trabalho muito com mulheres em situação vulnerável, né? Alguma coisa, algum audiovisual, alguma coisa nesse sentido, talvez fosse uma coisa que eu gostaria de fazer, sabe?
Porque eu acho que falta muito isso. Acho também. Acho que falta muito isso, assim. Hoje em dia a gente tem um apoio maior, né? As mulheres que têm situação de violência, elas têm o que a gente chama a Rede Catarina, que aqui funciona muito bem, e eu sei que funciona por experiência própria. Então, é muito bom. Hoje em dia a gente está evoluindo muito em relação a isso, mas eu acho que informação é sempre importante. E eu vejo pouco isso. Mas de uma forma a minha mais... cabeça já começou a pensar, como é que dá de fazer as Não, ideias? mas de uma forma mais, assim, conversada, sabe? Porque as coisas muito no juridiquês hoje em dia não cabem nem dentro do próprio judiciário, né? Assim, as petições, elas já são escritas de uma forma mais acessível para todo mundo ler, sem palavras difíceis. Os próprios juízes já rechaçam isso, assim, eles já acabam dizendo isso aqui não, eles dão umas broncas de vez em quando, porque a justiça tem que ser acessível para todo mundo. Então isso parte já do próprio advogado escrever de uma forma que, se o cliente dele for ler, vai entender o que está sendo dito. E eu sou muito assim. A minha redação é completamente diferente, porque eu escrevo uma reportagem para mim. Uhum. Né? Então eu acho que falta um pouco isso, conversar mais de forma acessível para essas mulheres, até que pensam em recomeçar, que é possível recomeçar. Porque para elas não entendem que o marido ter o controle da tua conta bancária é um abuso financeiro. Elas não entendem, sabe, que o abuso psicológico, como funciona, a questão de te diminuir, a dependência emocional, o abuso emocional, como funciona. Elas não sabem. Elas estão vivendo aquilo e a partir do momento que elas vêm em algum lugar, elas dizem, é isso que eu tô passando. Então, muitas mulheres que chegam para mim, elas dizem, eu não sabia que isso era, às vezes eu conto a minha história, o que aconteceu comigo, e elas se identificam, e aí elas entendem que elas estão sofrendo algum tipo de violência. Então, nisso é que eu falo, assim, que de repente fazer algum trabalho nesse sentido, talvez fosse uma coisa que eu gostaria de fazer. Porque aí... Eu acho muito louco como existe tanta informação e existe tão pouca informação em alguns aspectos, né? Mas informação tem. Mas, assim, para tu ir buscar a informação... O acesso, né? Ir buscar a informação. E a forma como ela tá colocada, ela é muito engessada, muito rígida, né? Então, por isso que às vezes quando aparece alguma cena em novela é tão discutido. Às vezes as pessoas se identificam numa cena de novela. Nossa, isso aí que tá acontecendo acontece comigo. Ou num filme, né? Às vezes a gente vê uma situação dessas num filme e as pessoas acabam despertando. Dá no filme também. Acabam identificando que elas estão sofrendo aquele tipo de violência ou uma situação que elas estão vivendo. Isso gera uma identificação. E eu acho que nesse ponto, assim, falta muito. E talvez fosse uma coisa que eu gostaria de fazer. Ai, já tô ansiosa pra ver esse trabalho. A gente vai ter que marcar uma parte 2 pra saber o que mais essa mulher vai fazer, né, nos próximos capítulos. O que ela vai fazer e o que ela fez que não deu tempo de contar. De contar também. Nossa, tem muita coisa. Mas vamos marcar. Foi muito bom esse papo, adorei te ouvir, saber das mudanças. Esperando A Procura da Felicidade 2, que nunca teve, né? Nunca teve, mas a gente inventa, a gente faz, não tem problema. Fazemos a nossa. Gente, muito obrigada por ficarem até aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, dar aquele like, aquela forcinha pra gente, que a gente tá recomeçando. Estamos recomeçando aqui também. E obrigada por assistirem. Mandem temas que vocês gostariam de ouvir aqui pra gente também. E muito obrigada, Tati. Foi muito bom te ter aqui. Obrigada, Tati. A gente amou te esperando pro 2 já. E você que ficou com a gente até aqui, obrigada. Até a próxima. Até. Né? Beijinho. Beijo.